Olá, pessoal. Espero que tudo esteja bem com vocês. Meu nome é Everton Coimbra de Araújo. Sou professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Medianeira, e trago para vocês este vídeo e muitos outros com o objetivo de auxiliar vocês no aprendizado em desenvolvimento de aplicações, com foco em dispositivos móveis, mas com vistas à web e ambientes desktop também. Além das ferramentas que utilizaremos, Dart e Flutter, trago para vocês conceitos de programação e orientação a objetos, conteúdos de disciplinas que ministro no curso de Ciência da Computação da UTF-PR. Deixe o meu e-mail de contato direto. Fique à vontade em me contactar. Posso demorar um pouco para responder, mas sempre respondo. Vamos lá então. Nós vamos agora trabalhar a nossa Material Homepage para que tenha a visão de entrada do usuário em nossa aplicação, tal qual foi apresentada em execução no primeiro vídeo dessa playlist. Em nossa Material Homepage, nós vamos trabalhar essas alterações. O primeiro ponto, se você se lembra, nós tínhamos uma imagem nela. Aquela imagem eu baixei do Pixabay, que tem imagens gratuitas. Então, a convenção de aplicações Flutter remete à criação de uma pasta na raiz do nosso projeto. Então, botão direito no nome do projeto, Directory, e vou chamá-la de Assets. Ativos é uma nomenclatura padrão utilizada em aplicações Flutter. Dentro dessa pasta Assets, eu vou criar uma nova pasta chamada de Image. E dentro dessa pasta eu vou colocar uma imagem que eu já baixei. Aqui eu tenho a minha imagem. Para que esses assets, que são conteúdos externos a nosso código-fonte, sejam vistos por nossa aplicação, nós precisamos trabalhar no arquivo pubspec.yml. Clicando nele, eu vou primeiramente tirar esses comentários. E aqui na parte de assets, ele dá uma dica de como nós precisamos realizar a configuração. Então é dentro da categoria Flutter, né? Apago isso daqui. Aqui eu tiro o comentário. Precisamos cuidar a indentação, ela tem que ser restrita aqui nessa mesma coluna. Aqui também apenas 2 espaços separando. E aqui eu coloco a hierarquia que eu quero. Como nós vamos ter apenas uma imagem, eu posso especificar o caminho direto. Assets, aí eu tenho Images e eu tenho calculator.png. Vou apagar o resto do comentário. E aqui uma coisa importante, sempre que eu modifico o meu pubspec, eu preciso gravar o arquivo e realizar um pubget, que está aqui. Existe uma linha para ser executada no terminal, que também realiza esse pubget. Mas aqui nós temos o IDE, vamos fazer uso dele. Pubget, aguardamos um pouquinho, pronto, foi executado. Isso normalmente resolve, mas a hora que nós formos utilizar a imagem, pode ser que tenhamos que parar a execução de nossa aplicação e reiniciá-la do zero. Então, agora, em nosso Material Homepage, aqui ele apareceu um Get Dependencies, porque nós mudamos o pubspec e o editor está identificando isso. Podemos aqui ignorar que a gente já fez esse pubspec, o pubget. Então eu tenho, muito bem, a minha página de entrada, ela normalmente ocupa todo o espaço do nosso dispositivo. Então eu não precisarei nela do app-bar. Eu vou retirá-lo daqui. O meu body, ele vai ter um texto de cabeçalho, de início, a imagem no centro e a animação com um texto e um botão abaixo. Eu vou ter 3 widgets dentro do meu scaffold. E isso daí me leva à necessidade de ter um container para múltiplos objetos, que em nosso caso, esse container aqui no body vai ser um column. Posso retirar por enquanto esse float action button. Esse column vai ter aqui como propriedade um children, plural de criança, e nós vamos ter aqui então 3 filhos para essa coluna. Veja que já mudou a execução aqui da nossa aplicação. Esse nosso primeiro widget vai ser um text, vai ter como texto um app de soma de 2 valores. Fecho aqui, posso gravar e você vai ficar olhando o emulador que vai atualizando. Aqui um ponto interessante, veja que bem no topo é que está aparecendo o texto, porque o scaffold é tudo isso daqui.
ele não está vendo que nós temos aqui essa barra de atividade específico do Android. Nós temos aqui ele ocupando todo o espaço. Não é isso que nós queremos. Primeiro ponto é que nós não queremos que nessa página apareça essa barra de tarefa. Para que possamos tirar a cor diferente que existe nessa área, que é conhecida como status bar no Android, e que ela fique da mesma cor do body, nós precisamos, em nosso arquivo main, implementar um código específico oferecido pelo Android, que é system chrome. Ele já importa aqui um pacote chamado services, e eu vou chamar um set display UI overlay style. Ele pede um estilo como argumento. Eu vou colocar o system UI overlay style. Colocar o ponto e vírgula aqui. Eu vou mandar, vírgula aqui para ficar melhor indentado. Eu vou mandar para essa classe um argumento, que é o status bar color. Vou mandar colors.transparent. Aqui o color solicita a importação do material, ok? Importei o material. Essa instrução sempre antes, e eu vou ter, você vai verificar aí que nós teremos a status bar com cor diferente. Precisamos também, é interessante que a nossa aplicação não ofereça esse label de debug. Esse label de debug, quando nós executarmos a aplicação em release, ou seja, fizermos o deploy da aplicação, esse banner não vai aparecer. Mas ele pode incomodar a gente enquanto a gente está depurando. A gente pode querer retirar de nossa aplicação esse banner. Então nós temos aqui no Material Homepage, então nós temos aqui no Start Material Application, dentro do Material App, nós temos um parâmetro chamado Debug Show Check Mode Banner. A gente coloca como false, gravamos, vamos verificar no emulador, após a execução, olha lá, ele desapareceu aqui também. Dando sequência à implementação de nossa Material Home, nós vamos então inserir um widget responsável em renderizar essa imagem para nós. Bom, nós temos ainda o problema do texto estar aqui em uma área que não fica legal para o usuário ver. Essa área é chamada aqui, onde tem o Note, né, que surgiu com o iPhone, ela é conhecida como uma área não segura. Então existe um widget chamado Safe Area, que a gente vai inserir aqui no lugar de column, tornando o column filha desse widget. Então nós vamos encapsular o Safe Area e o column. Vamos verificar o que acontece. Veja, o texto já veio aqui um pouco para baixo. Isso já ajudou um pouco. Nós vamos trabalhando aos poucos a formatação disso daí. Agora sim, nós precisamos inserir a nossa imagem. Nós temos aqui o widget Image e temos um factory method dele, que é chamado Asset. Aqui. E ele pede como argumento o nome do asset que a gente quer com o seu caminho físico. Então nós temos aqui assets /images /calculator.png. Vamos gravar e ver o que ocorre em nosso dispositivo, nosso emulador. Aqui, a imagem está aparecendo aqui. Verifique que o texto em cima foi centralizado. Nós não mandamos fazer isso. Ocorre que a imagem que nós inserimos, nós não definimos dimensão dela aqui no código. Está sendo ocupada toda a largura do dispositivo, o que causa que todos os demais componentes dentro do column sejam centralizados. Então, isso foi feito sozinho devido ao tamanho dessa imagem. Nós poderíamos agora, para colocarmos aquele botão que vimos no vídeo anterior, que é um Float Action Button, nós poderíamos inserir diretamente aqui a propriedade Float Action Button
float, inserindo um float action button nele e mandando como child um icon, icons.arrow forward iOS, tal qual vimos no vídeo anterior. Vamos verificar aqui. Ok, vamos gravar. Ok, a imagem veio aqui, bonitinho. Só que nós queremos que junto à imagem venha um texto, né? Comece por aqui. Então nós poderíamos aqui, nesse float action button, encapsulá-lo em uma linha. Vamos verificar se muda alguma coisa. Gravamos e esse texto, o nosso button veio para cá. Então nós precisamos alinhar esse texto, esse botão, perdão, para que ele comece aqui ao final. Então, o rol tem uma propriedade chamada main axis alignment, que recebe valor desse tipo com o valor end, a propriedade end. Se eu gravo aqui, já resolve o nosso problema, porque agora eu posso inserir um text como filho de rol. Lembrando, column me traz elementos alinhados verticalmente e rol horizontalmente. Text comece por aqui. O texto está aqui e está alinhado ao tamanho do float action button, porque tal qual a column tem a sua largura definida pela largura do maior filho dela, o rol tem sua altura definida como a altura do maior filho dela, que é o float action button. Então nós temos aqui uma situação que não temos um espaço entre o texto e o button. A gente pode então fazer o uso de um outro widget, bem útil ele, size box, e colocarmos uma propriedade para ele aqui de 5 de largura. Olha ali, já deu um espaço interessante. Nós ainda precisamos trabalhar essa situação de centralizar, dar um espaço centralizando a imagem desse cabeçalho. Então aqui em column nós temos o main axis alignment e temos o main axis alignment também. E eu posso colocar aqui o space between. Vamos ver o que acontece com ele. Ele deu um espaço, ocupou toda a column, dando espaço entre os seus filhos, mas não ficou legal. Vamos ver outras situações. Space evening. O resultado já foi um pouco melhor, mas eu gostaria ainda... Nós podemos ver que o espaço é igual no final da column, entre os filhos e antes do primeiro elemento. Então isso também não deixa a nossa janela muito legal em relação à estética, pelo menos ao meu ver. Temos aqui umas outras situações que não vão... Vamos pegar aqui o Space Around. Ficou um pouco melhor. Ele dividiu o espaço um pouco maior aqui, pouca diferença em relação ao que nós vimos. Então, isso não vai ajudar da maneira que eu gostaria. Eu quero essa parte bem no topo e essa parte bem ao centro. Então, o column, por sua estrutura padrão, não vai me atender assim. Então eu posso fazer uso aqui, substituindo o column, por um elemento chamado stack. Stack, e eu vou tirar aqui esse main axis alignment porque ele não tem. O stack é um container de vários widgets dentro dele, então ele tem a propriedade children, só que ele é uma pilha, ou seja, um elemento é posto uma camada acima do outro, como uma pilha de cartas de baralho, só que todos são visíveis. Então o que ocorre? Se eu gravo isso daqui, olha, verifica que renderizou o texto e em cima do texto renderizou a imagem. Todo elemento começa no mesmo início da tela, que é a área protegida. Então eu posso, dentro dos meus filhos de stack, eu posso dizer qual a posição que eu quero que eles apareçam. Então eu posso pegar aqui o text e encapsular ele dentro de um wrap e usar um widget chamado align com a propriedade alignment, pegando o valor alignment.topCenter. Vamos verificar. Olha lá, ele já centralizou aqui em cima, olha que legal. Agora vamos verificar essa de baixo. Vou encapsular também com alignment. Vamos copiar isso daqui. Só que agora eu vou colocar center. Já ficou um pouco melhor. Vamos verificar aqui o seguinte também.
eu tenho essa imagem muito próxima às margens, porque ela está ocupando todo o espaço disponível no emulador, na interface do dispositivo em que está sendo executado. Eu quero que haja um espaço aqui. Então eu posso fazer uso, dentro desse image, encapsulá-lo em um outro widget chamado padding. O padding tem vários factor constructors. O all ele vai colocar 8 unidades de medida, poderia se imaginar de maneira rápida como pixel, em todas as bordas. Base, esquerda, direita e topo. Mas aqui eu não preciso do topo, não preciso da base. Preciso só do lado esquerdo e direito. Então eu posso usar um factor constructor chamado symmetric e dizer que horizontalmente eu preciso de 8 espaços. Eu gravo, verifico. Ele já deu um espaço melhor. O padding eu posso usar para encapsular qualquer controle. Ok? Existem vários outros factor constructors para isso daí. Ele tem aqui uma curiosidade, né? O padding dele está usando uma instância constante dessa chamada. Isso daqui faz diferença para o engine de execução, tá? Quando cria-se alguma coisa constante, já sabe que não vai mudar nunca, então ele cria otimizando recursos da engine. Isso é muito comum. E ainda é comum, se nós temos a repetição disso daqui em vários locais, por padrão, a gente declara uma variável constante e invoca ela aqui. Então, perfeito, nós já temos aqui a nossa interface teoricamente pronta. Eu poderia também aqui nesse título dar um padding, da maneira que a gente fez aqui, usando um padding diferente. Ó. Aqui no text, vou adicionar como padding e vou usar aqui o factor constructor only e posso dizer top. E posso dar um valor a mais aqui, posso dar 16. Olha lá, já deu uma mudada legal aqui. Então, nós não vamos realizar aqui configurações por enquanto nos textos, e nem na animação, e nem em navegação. O nosso objetivo neste vídeo foi criar esta página como fosse um protótipo próximo da realidade, faltando apenas algumas configurações visuais. No próximo vídeo nós criaremos a página que será responsável em solicitar ao usuário o primeiro número da operação de soma.